pessoal, aqui é a Prof. Ju. Hoje a gente vai falar de geometria molecular. Tá? O que seria a geometria molecular? É como os átomos estão desenhados e agrupados no espaço. Tá? Nisso, a gente vai ter que falar sobre a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Quem é que vai determinar a geometria das minhas moléculas? A partir de 3 átomos, quem determina a geometria vai ser o átomo central. Tá? Se o meu átomo central tiver elétrons livres, vai haver o que a gente chama de repulsão eletrônica, onde então a gente vai ter uma deslocalização dos meus ligantes. Tá? Agora, olhando o quadro, a gente vai ver isso melhor. Bom, para começar, geometria de 2 átomos. Tá? Então aqui a gente tem um quadro com o número de átomos, exemplos e a geometria para cada número de átomos. Sempre para 2 átomos, não importa se a minha ligação é entre o mesmo átomo, entre átomos diferentes, a minha geometria será sempre linear. Por quê? Aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 180 graus, independente também do tipo de ligação. Aqui a gente tem ligações simples, eu coloquei exemplo com ligação dupla e ligação tripla. Então, não depende do tipo de ligação e não depende se é entre o mesmo elemento ou entre elementos diferentes. Tá? Aqui continua sendo 180 o ângulo. Tá? Sempre geometria linear. Agora, a partir de 3 átomos. Bom, a partir de 3 átomos, quem vai definir a geometria vai ser o átomo central. Quem é o átomo central? O átomo central vai ser aquele que tiver o menor índice de atomicidade. Lembra daquele númerozinho pequenininho que está lá na molécula? H2O, são 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Então, esse é o índice de atomicidade. Aí a gente vai ver, quem tem o menor vai ser o elemento central ou o átomo central. Bom, aqui para 3 átomos a gente tem 2 possibilidades. Primeiro, o meu primeiro exemplo é o CO2, onde o meu átomo central vai ser o carbono. Tá? O carbono, ele está na família 14, então ele tem 4 elétrons na última camada. Lembra da regra do octeto? Nós temos que ter 8 elétrons na última camada. Tenho 4 elétrons, preciso de 4 ligações. Fiz as 4 ligações com os 2 oxigênios. Sobrou elétron livre do meu átomo central? Não. Isso quer dizer o quê? Que não vai ter essa deslocalização dos meus ligantes. Por isso é que aqui a gente mantém um ângulo de 180 graus, o que nós vamos ter então uma geometria linear de novo, apesar de agora a nossa molécula ser formada por 3 átomos. Todos os elementos que estão na família 14 nunca vão ter elétrons livres ou não ligantes. Então, por isso, não vai ter essa deslocalização dos meus ligantes. Depois, outra geometria, também com 3 átomos, só que nesse caso, o meu átomo central pode ter 2 ou 1 par de elétrons livres. Vejam que aqui há uma deslocalização. Por quê? Por conta dessa repulsão dos elétrons. Lembra que elétron tem carga negativa. Quanto mais elétrons de carga negativa eu tiver livres, maior vai ser a repulsão entre eles, porque a tendência é que esses elétrons eles queiram ficar o mais distantes possíveis, e isso vai fazer com que os ligantes se deslocalizem para baixo. Por isso é que a gente vai ter a mudança na geometria. Aqui eu tenho o exemplo da água. A água, depois do átomo central estável, vai apresentar 2 pares de elétrons livres, o que vai nos dar um ângulo de 120 graus. Para essa angulação, a nossa geometria será angular. Aqui nós temos o dióxido de enxofre. Nesse caso, o átomo central é o enxofre e depois de estável, ele vai apresentar 1 par de elétrons livres. Aqui também a gente vai ter repulsão entre os elétrons e, mesmo sendo apenas 1 par, o ângulo vai permanecer o mesmo, que é de 120 graus. Depois, nós temos 4 átomos, 2 geometrias possíveis também. Primeiro, o meu átomo central aqui é o boro. Elementos da família 13 vão ter 3 elétrons na última camada, por isso, observem que não há
elétrons livres. Então não vai ter a deslocalização dos meus ligantes. Qual é a minha angulação aqui? Também 120, tá? Então aqui eu vou ter um ângulo de 120 graus. Só que nesse caso, por conta da gente ter um átomo central e 3 ligantes, a nossa geometria vai ser trigonal plana. Se vocês fizerem na hora da prova, né, num cantinho, o desenho, vocês se ligarem, vocês vão ver aqui, ó, a formação de um triângulo. Triângulo, trigonal plana. Depois, nesse caso, a gente tem a amônia. A amônia é uma molécula que vem muito no Enem em muitos processos seletivos, tá? Aqui temos o nitrogênio como elemento e átomo central. Vejam que aqui também, depois de estável, o nitrogênio vai apresentar um par de elétrons livres, o que vai fazer a deslocalização dos meus ligantes. Nesse caso, para 4 átomos e com elétrons livres no átomo central, a gente vai ter uma geometria piramidal. Qual é o ângulo entre os meus ligantes? 107 graus. E por fim, uma geometria que é falada não só na parte da química geral e na físico-química, como também na orgânica, que é a geometria para 5 átomos. Por quê? Porque aqui a gente tem como átomo central, muitas vezes, o carbono. Então aqui, carbono, família 14, de novo, não vai ter elétrons livres. Bom, 5 átomos, átomo central sem elétrons livres, a gente vai ter geometria tetraédrica. Ângulo entre os meus ligantes, 109 graus. 109,28, 109 graus para arredondar, pessoal? Então aqui, bastante importante, geometria, que eu tenho que ver? Principalmente o meu átomo central. Sabendo os elétrons, se tem elétron livre ou se não tem, eu consigo definir a geometria.